Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 24 de março, nós vamos conhecer a história de uma grande santa, filha de uma grande santa. Santa Catarina da Suécia. Santa Catarina da Suécia, que foi a sexta filha de 8 filhos de Santa Brígida. Santa Brígida é a santa mais conhecida e a santa de maior devoção da Suécia e de todos aqueles países escandinavos. Santa Brígida teve uma história maravilhosa que nós vamos conhecer no dia oportuno. Hoje nós vamos falar da sua filha, de Catarina. Catarina nasceu numa família rica, nobre, que era a família parente dos reis da Suécia. E quando ela tinha 7 anos, ela foi mandada por sua mãe para um convento para receber a formação necessária. Sua mãe, que teve um encargo muito importante dentro da corte da Suécia, e não podia tomar conta mais da sua filha como ela tinha feito até então. E isso, eu digo uma coisa, ela já tinha recebido uma formação cristã maravilhosa. Santa Catarina ficou nesse convento cisterciense algum tempo. E depois, o pai dela, também um grande homem, considerado também com fama de santidade, ele havia feito uma peregrinação até a Terra Santa. Quando ele voltou dessa peregrinação, ele estava doente e resolveu passar os últimos dias da sua vida num convento, dedicando toda a sua vida a Deus. Mas ele manifestou o sentimento, a vontade, de que ele queria, antes de morrer, ver a sua filha casada. E com apenas 14 anos de idade, ela foi dada em casamento a um outro nobre, também da corte da Suécia, mas um rapaz também muito fervoroso na fé católica. E olha que interessante, Santa Catarina e o seu marido, Edgar, fizeram um consenso de viver um casamento josefino, ou seja, na castidade. Eles não teriam relação sexual e, de comum acordo, procederam dessa forma. Mas o seu marido logo ficou doente e essa sua doença foi piorando, até que ele ficou paralítico. Mas Catarina continuou cuidando dele com muito amor e muita dedicação. Quando o seu pai morreu, finalmente, a sua mãe decidiu ir para Roma, porque ela havia fundado um pequeno convento e ela queria a aprovação do Papa para que ela pudesse criar uma nova ordem, uma nova congregação. E também quis aproveitar por esse momento de dor que ela estava sentindo, havia perdido também um de seus filhos, um filho com apenas 11 anos de idade. Ela, nesse momento de dor, queria também visitar os túmulos dos apóstolos e buscar inspiração espiritual, uma inspiração de Deus para essa nova etapa da sua vida. Ela ficou lá algum tempo e Catarina ficou muito, mas muito sentida com a falta da mãe. E ela, com a permissão do seu marido, viajou também para Roma para encontrar com a sua mãe lá. Assim que ela chegou, ela recebeu a notícia de que o seu marido havia morrido. E assim, junto com sua mãe, resolveram tomar o hábito de religiosas. Fizeram os votos e passaram a proceder numa vida religiosa. A princípio num convento em Roma e logo voltaram para a Suécia para morar nesse convento em que Brígida havia fundado uma nova ordem, a Ordem de São Salvador, e depois as freiras desse convento passaram a se chamar de as Irmãs Brigitinas. Logo em seguida, ela voltou para a Suécia, para o mosteiro que ela havia fundado, o convento de Valdistena, e com a permissão para criar a Ordem de São Salvador, que as freiras que eram dessa ordem passaram a se chamar de Brigidinas, por causa de Santa Brígida, isso depois que ela faleceu. E assim, Catarina se tornou uma fiel discípula de sua mãe, de Santa Brígida. Santa Catarina em tudo ajudava sua mãe, principalmente nas obras de caridade. Santa Brígida tornou-se abadesa desse convento que ela havia fundado e, de fato, promoveu uma melhora muito grande em todo aquele país, em toda aquela região, através da sua espiritualidade. Ela, que tinha uma fama de santidade, enquanto ainda estava viva, e muitos milagres foram atribuídos por sua intercessão ainda em vida.
Santa Brígida, junto com Santa Catarina, fizeram várias viagens, voltaram novamente para Roma algumas vezes e também empreenderam algumas viagens ali na região do seu país, da Suécia, e em outros países escandinavos. Naquela época, é bom nós lembrarmos que viajar era um tanto quanto perigoso. Haviam salteadores, bandidos, haviam também muitas feras que estavam nas matas, que eram bastante grandes naquela época em toda a Europa. E conta-se que por muitas vezes, correndo perigo de vida, Santa Catarina recebeu a ajuda de um servo selvagem, que aparecia do nada e escorraçava, espantava os malfeitores ou as feras que estavam causando perigo de vida para Santa Catarina. Conta-se que uma certa feita ela estava em Roma e quando ficaram sabendo que ela estava viúva, que o seu marido havia morrido, muitos pretendentes quiseram tomá-la como esposa, se casar com ela, porque era uma moça muito bonita. E ainda mais uma moça da Suécia, loira, com os olhos azuis, destoava um pouco da população que normalmente habitava ali em Roma. E ela chamava muita atenção dos homens. E um desses pretendentes, como não conseguia convencê-la do casamento, porque Santa Brígida tinha feito o voto de castidade, ele decidiu capturá-la. E quando ele tentou capturá-la, subitamente ele ficou cego e não conseguia enxergar mais. E só conseguiu voltar a enxergar quando ele foi novamente na presença de Santa Brígida, se ajoelhou aos seus pés e pediu perdão pelo ocorrido. Quando ele recuperou a visão, ao invés de ver Santa Catarina sozinha na sua frente, ele viu Santa Catarina e ao lado dela um servo selvagem. E isso causou um espanto nele. Esse servo selvagem é representado, está sempre nas representações de Santa Catarina da Suécia. Ela aparece nas imagens sempre com esse servo ao seu lado. Conta-se também uma curiosidade, que em várias ocasiões aparecia um lobo cinzento na vida de São João Bosco, que também tinha essa proteção desse animal, que aparecia do nada. São João Bosco dizia que esse lobo cinzento era o seu anjo da guarda. Possivelmente esse servo selvagem poderia ser o anjo da guarda de Santa Catarina, que aparecia para ela nesse formato, dessa forma, protegendo-a de tantos perigos, de tantos males. Santa Brígida morreu e Santa Catarina ficou sozinha, entre aspas, claro, com as suas irmãs de congregação. E ela foi eleita a nova abadesa do convento. E logo após a morte de sua mãe, muitos milagres começaram a acontecer e ser relatados por intercessão de Santa Brígida. E assim, Santa Catarina foi novamente para Roma para, junto ao Papa, levar todas essas informações coletadas para que um processo de beatificação e canonização fosse aberto em favor da sua mãe. Ela ficou em Roma novamente por 5 anos, levantando e entregando todos esses documentos, todos esses relatos, e para que o processo pudesse andar. Quando ela voltou para a Suécia, ela voltou com uma grave doença. E na época ela tinha aproximadamente 50 anos de idade. E ela morreu no dia 24 de março de 1381, com 50 anos de idade. Pouco tempo depois, no ano de 1484, pouco tempo depois, eu digo pouco tempo para aquela época, no ano de 1484, Santa Catarina da Suécia foi canonizada pelo Papa Inocêncio VIII. E conta-se que por sua intercessão, Roma foi livrada de uma grande inundação do rio Tevere. E contam-se muitos casos de milagres e de graças alcançadas pela intercessão de Santa Catarina da Suécia. Assim, nós conhecemos a história de uma grande santa, filha de uma santa, de uma família de santos, que realmente transformou o mundo por onde ela passou, com a sua caridade, com a sua espiritualidade, com a sua disciplina, principalmente nos jejuns, nas orações e também nas penitências.
Que Santa Catarina da Suécia sirva de exemplo para todos nós, que nunca é tarde para servirmos a Deus. Ela, mesmo sendo uma mulher casada, o mundo deu voltas e ela se tornou uma grande religiosa. Que nós também possamos entender qual o propósito de Deus para a nossa vida, aonde Deus nos quer santo, de que forma, qual o nosso chamado. Porque eu volto a falar para você, meu irmão, minha irmã, todos nós temos um chamado, todos nós, independente de qual a classe social, de qual o nosso nível intelectual, se somos altos, baixos, magros, gordos, não importa, nós temos um chamado e Deus nos quer santos. E nós só vamos ser felizes de verdade, mas de verdade mesmo, quando nós atendermos esse chamado de Deus para a nossa vida, de sermos santos, como Ele nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal do YouTube, da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro Conhecendo os Santos. E amanhã estaremos aqui de volta com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.